E aí pessoal, tudo bem? Dr. Labinas por aqui. E hoje eu vou explicar para vocês alguns itens do seu dia a dia, da sua vida, que são fatores modificáveis, coisas que você pode mudar na sua vida e que te impactariam ao não desenvolvimento, ou melhor, a diminuição do risco de desenvolvimento de demência na sua vida. Então eu vou começar explicando o que é demência e depois eu vou explicar desses 9 itens para vocês, vou enumerá-los e aí você vê aonde é que dentro disso você pode impactar. E ao final, eu vou falar que se você conseguir mudar esses 9 fatores de risco, você vai saber o quanto diminui o risco de você desenvolver demência, tá bom? Bem, e o que é a demência? Então a demência são alterações cognitivas, são mudanças do seu perfil cognitivo. Entenda como cognição sua memória recente, sua capacidade de execução de tarefa, sua flexibilidade em adotar novos rumos para situações que a vida demanda. Então alterações cognitivas associadas a alterações comportamentais neuropsiquiátricas, como agitação, irritabilidade, ansiedade, muitas vezes, que impactam significativamente na vida diária dessa pessoa, mudando e alterando sua funcionalidade e também gerando um comprometimento dela. E isso é significativo em relação a como era o desempenho prévio dessa pessoa, tá bom? Isso é a demência. A demência não é uma doença. A demência, então, como eu disse, é um estado cognitivo e comportamental. Existem várias doenças que geram demência. Quais doenças são muito conhecidas? O Alzheimer, que talvez seja a mais conhecida delas, as doenças vasculares, o AVC, as microangiopatias. Um exemplo, você já fez ou já viu alguém que fez uma ressonância? Nessa ressonância está falando assim, olha, essa pessoa apresenta alterações compatíveis com microangiopatia e tal. Isso significa que são vasos sanguíneos que estão lá padecendo, morrendo, que já morreram. E essas alterações, quando elas vão aumentando, elas vão gerando um comprometimento cognitivo cada vez maior por conta de alterações em vasos sanguíneos, tá? Então, demências, doenças vasculares levam a demência, Alzheimer leva a demência, doença de Parkinson leva a demência. Existem alguns transtornos, como a depressão, hoje já se sabe que tem um risco aumentado de evolução para demência. Existem vários outros, doença de Creutzfeldt-Jakob, enfim, existem vários quadros, doença de Levy, degeneração lobar frontotemporal, enfim, tem várias doenças que podem levar a esses quadros demenciais, tá? E para isso, existem fatores que não são modificáveis. Então a genética, por exemplo, então se você tem uma alteração no gene ApoE, por exemplo, numa das suas subunidades, você tem um fator genético para o desenvolvimento, de repente, desse quadro demencial. E isso não é modificável, você não consegue mudar os seus genes, pelo menos hoje em dia a gente consegue mudar nossos genes. Tá, mas o que eu posso mudar então? E a ideia é explicar para vocês esses itens. Se você conseguir adotar essas mudanças, você diminui muito o risco de você ter qualquer quadro demencial. Então vamos lá. O primeiro desses fatores e talvez o de maior impacto, eu até deixei aqui anotado a porcentagem para vocês, para colocar direitinho o que cada um representa. Quanto mais escolaridade, menor risco que a gente tem de desenvolver demência. Ou seja, quanto menor a escolaridade, pior é. Então se você tem uma escolaridade boa, uma educação adequada, se você estimula a leitura, por exemplo, você diminui em 8% o risco de demência. Então para quem quiser já começar a contabilizar aí, já comece a contabilizar que no final a surpresa você já vai saber até antes de mim, tá bom? Então 8% seria o risco. Qual seria um segundo item? O segundo item é a perda auditiva, que é muito comum, a pessoa vai envelhecendo, ela vai tendo essas perdas auditivas e isso também pode levar a um quadro demencial. E a perda auditiva é responsável por quantos por cento? 9%. Tá? Então, juntos aí temos 9 de um e outro de 8. Antes de eu continuar, já vou pedir para vocês se esse vídeo está fazendo sentido, principalmente se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que você está preocupado, eu acho que vale muito a pena você compartilhar. E se você também está por volta de seus 45, 40, 45 anos e está vendo que seu estilo de vida não tá legal, também de repente é um sinal de alerta e eu acho que vale você ver o vídeo até o final, compartilhar com familiares de repente que também possam saber disso, porque esse vídeo é de utilidade pública. Quanto mais você compartilha, mais pessoas conseguem mudar o estilo de vida e a gente entra numa cadeia muito positiva, né, de cuidado à nossa prevenção da saúde mental futura. Bom, dito isso, então, temos esses 2 fatores. Qual seria o terceiro fator? O terceiro fator é a hipertensão. A hipertensão, justamente, ela impacta naquelas alterações cardiovasculares que estão associadas a quadros, especialmente de demência cerebrovascular, né? Doenças cerebrovasculares que levam à demência. E o quanto a hipertensão ela afeta? Ela afeta 2%. Tá? O próximo item é um item também muito importante, hoje em dia se fala muito, ela é responsável por 1% como fator de risco, que é o quê? A obesidade.
Obesidade também piora, hipertensão, piora diabetes, piora N fatores de risco cardiovascular que também propiciariam a esses quadros. Perfeito, já falei 4 itens para você. Qual seria o nosso quinto item? O quinto item é o tabagismo. Felizmente o tabagismo tem baixado muito na população, embora recentemente a introdução do pod mudou um pouco isso e alguns níveis, como a classe A, por exemplo, também tem aumentado os níveis do tabagismo, mas o tabagismo é um fator de risco importante para desenvolvimento de demência. Ele sozinho é um fator de risco responsável por 5% do risco para desenvolvimento desses quadros. Então controlar o tabagismo é imprescindível. E com quem se trataria isso? Psiquiatra, pneumologista, otorrino, clínico geral, médico do posto de saúde, por exemplo, também poderia tratar. E, aliás, em vários postos de saúde você tem grupos de tabagistas, por exemplo, tá? Perfeito. Quais seriam os próximos itens? Um é responsável por 4%, que seria o quê? A depressão. Muita gente fala, não vou tratar minha depressão é bobeira. Não. Depressão é um fator de risco cada vez mais estudado para o desenvolvimento de quadros demenciais. Então, tratar a depressão pode impactar nessas perdas cognitivas geradas pela própria doença. E em 3% é o sedentarismo. A atividade física era um fator de proteção para quadros demenciais, e aí a gente inclui tanto atividade física por musculação quanto atividade física aeróbica, tá? Tem inclusive no canal vídeos falando sobre como tratar depressão, por exemplo, sem medicamentos, e lá eu explico ainda mais o papel da atividade física e aí qual o estilo de atividade física que você pode fazer para conseguir melhorar o seu quadro neuropsiquiátrico. Bom? Os outros dois últimos itens são o isolamento social, responsável por 2% do risco de quadros demenciais, e finalmente o diabetes. O diabetes é responsável, eu já até falei no começo lá, mas eu não falei a porcentagem. O diabetes é responsável por 1% do fator de risco de desenvolvimento de demências. Ou seja, juntando todos esses itens, se você mudar o seu estilo de vida, você vai conseguir impactar numa mudança de 35% de fator de risco para quadros demenciais. É muita coisa, é um peso muito grande. Então, hoje, muita gente fala, porque meu avô teve demência, minha mãe teve demência, minha avó, mas pessoal, se você tem essa genética que poderia ser favorável, o quanto não é mais importante, então, você mudar aquilo que você consegue mudar. Então, cuide desses nossos fatores de risco, coloque como uma lista, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares, manda esse vídeo porque ele é muito importante. Como eu disse, é de interesse público, porque as demências, em casos de países de terceiro mundo como o nosso, elas estão cada vez mais se agravando, tá? Diferentemente de países de primeiro mundo, em que você tem uma tendência a conseguir manter ou diminuir, no Brasil não. No Brasil a gente está vendo aumento do risco de desenvolvimento dessas doenças, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, então, dá seu like, já ativa o sininho também, se inscreve aqui no canal e não esqueça, me segue lá, Dr. Guilherme Labinas, lá no Instagram e também no TikTok, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.